galera que assiste os meus vídeos. Olha o tamanho da mão desse infeliz, valeu-me Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Acharam que eu ia desistir? Pois se enganaram. Tô de volta e com força total. Eu voltei agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. E para falar comigo nesse vídeo eu trouxe o meu amigo, faz tempo que não apareceu nos vídeos, o Art. O Art está meio cabisbaixo, sabe? Cheio de dor, com problemas, dói nas costas, dói nas pernas, dói nos braços, dói no juízo, dói na alma. Quem adivinha que dor é essa? Que fez meu amigo Art ficar triste? O que é que tu tem, macho? Tá com dor aonde? Me diz. Sabe nem dizer onde é a dor, de tanta dor. Gente, o tema desse vídeo é hérnia de disco. E para facilitar o nosso entendimento, eu vou fazer um pouco diferente dos outros vídeos. Não vou ficar só com essa cara de manga aqui falando com você, não mostrando essa feiura. Eu vou trazer uma metodologia nova, tá? Onde eu vou colocar uma figura e vou demonstrar para vocês, falar, conversar, explicar, porque eu acho que fica melhor o entendimento, tá bem? Então vamos logo pro que interessa. Depois da vinheta a gente vai direto para as explicações e dizer por que o meu amigo Art está desse jeito. O que foi que aconteceu contigo, cara? Foi chifre? Não. Foi... foi uma diarreia? Não, não foi também. Beijo! A gente se vê daqui a pouco. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with the shape of you. Então vamos lá, gente. Eu optei por essa metodologia, né? Uma metodologia onde eu mostro a figura e vou explicando para vocês, porque eu acho que fica melhor a compreensão. Vejam, aqui nós temos uma visão, né, da coluna vertebral, uma visão lateral, certo? Como o próprio nome prediz, é uma coluna constituída por vértebras sobrepostas, ou seja, nós temos uma vértebra sobre a outra. Você deve ter escutado, por exemplo, uma frase assim, a dona Fransquinha, a dona Maria foi para o médico e ele disse que ela tem uma lesão, sei lá, uma hérnia na altura da L1. Por que esse nome L1, tá bom? Vejam que a coluna, ela é dividida, ela tem subdivisões. Nós temos aqui a coluna cervical, a coluna torácica e as demais colunas. Para que eu não diga assim, por exemplo, a vértebra 1 da coluna cervical, eu vou dizer C1. Tá bem? Cervical começa com C, eu utilizo essa primeira letra e digo se é 1, é 2, porque nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas e as demais, tá bem? Então, as vértebras da coluna torácica serão T, da coluna lombar serão L e assim sucessivamente. Vejam também uma coisa importante, que as vértebras possuem um corpo, que é essa região mais em formato de cilindro, tá vendo? Nessa região anterior da coluna. É importante vocês compreenderem isso para a próxima figura, tá? Vamos dar uma olhadinha na próxima figura. Aqui nós temos uma vértebra, tá bom? Uma visão lateral e posterior. E entre ela, né, ou seja, entre ela e a vértebra que está em cima, por exemplo, eu tenho esse anel fibrocartilaginoso, tá bem? Esse anel, de maneira geral, possui duas regiões, né? Duas regiões distintas. Eu tenho os anéis fibrosos, que se encontram mais na periferia, né? E tenho também o núcleo pulposo, essa região mais do centro, que é uma estrutura, digamos assim, mais cartilaginosa, ou seja, mais maleável, mais gelatinosa, que de maneira assim mais específica confere um dos grandes objetivos do disco intervertebral, que é diminuir a pressão exercida entre as vértebras. Então, esse disco, pontualmente, né, foi constituído para diminuir a pressão que as vértebras sofrem, né, esse corpo vertebral um em cima do outro. Se não tivesse, digamos, essa caminha, essa almofadinha, a gente andava e a dor era constante. Vamos para outra figura, onde a gente pode verificar esse anel intervertebral bem normal. Ó, nós estamos observando aqui que o núcleo pulposo permanece na sua região de origem. E já na outra figura, ao lado, nós temos a hérnia de disco, ou seja, esse núcleo extravasou, ele saiu da região de origem, ele teve uma protusão discal, que nós chamamos, tá bem? A famosa hérnia de disco. Nesse caso específico da figura, a hérnia está comprimindo a raiz nervosa, tá bem? Que é uma das hérnias mais comuns, que é na região, acomete, né, as pessoas na região lombar, e que é uma hérnia de disco póstero-lateral. Póstero, que ela está mais na região posterior, e lateral. Eu queria saber se você não tem curiosidade, né, para saber quais são as causas da hérnia de disco. Bem, a hérnia de disco é uma doença, digamos assim, multifatorial. Ela pode ter uma origem genética,
mas nós temos aí o comportamento como um dos fatores que mais contribui, tá bem? Como a má postura, por exemplo, no trabalho, tá? E também as sobrecargas excessivas, né, geradas pelo sedentarismo e obesidade. Pessoal, essa é uma patologia que dói muito, tá? Promove muita dor. E geralmente a pessoa apresenta sinais, inclusive, de parestesia nos membros, que é aquela formigação, o membro começa a formigar, não tem mais sensibilidade, falta força também, uma sensação de queimação, dependendo de onde acontecer, não é, essa hérnia. Geralmente acontece mais na região lombar, como nós estamos observando aqui, e essa dor, né, se difunde por todos os membros, principalmente inferior, se ela for numa região mais inferior. E o tratamento, como acontece? Isso vai depender muito do quadro de cada paciente, aluno, né? Cliente, digamos assim. Então, vamos supor que o indivíduo apresentou uma hérnia de disco, já passou da fase da dor e da inflamação por outros profissionais, como, por exemplo, o fisioterapeuta, e recebeu liberação e prescrição médica para fazer musculação, que é um dos meios de prevenção e tratamento, né, bem atuais da hérnia de disco. Vejam, a primeira coisa que você precisa incutir na mente desse paciente é que ele precisa emagrecer. O peso, ele muda completamente o eixo e a postura do corpo, principalmente a gordura abdominal. Além disso, esses exercícios devem ser realizados, né, esses exercícios de musculação, devem ser realizados para fortalecer os músculos profundos posturais da coluna, como os paravertebrais e demais músculos dessa região. Sem esquecer também de dar, né, um enfoque na região dos músculos abdominais, já que eu preciso ter um equilíbrio, eu preciso criar um equilíbrio e melhorar a postura de maneira geral desse indivíduo. Os alongamentos também são prescritos, né, são recomendados, devem ser realizados para, inclusive, melhorar a mobilidade dessas vértebras e tentar diminuir, por exemplo, a sobrecarga e pressão, né, que essas estruturas recebem. Aqui na última figura, a gente está observando, né, esse equilíbrio que deve acontecer na região abdominal. Eu preciso fortalecer a região abdominal e a região posterior do tronco. O que não deve ser feito, Sheila? Bem, vejam, os exercícios que produzem rotação do tronco, como por exemplo os esportes, vou dar um exemplo aqui, o tênis, tá bom? Deve ser evitado. Um exercício de academia, eu já vi pessoas fazendo a fundo com passada e girando o tronco. Esses exercícios, para quem tem predisposição de hérnia, ou já teve hérnia, ou um indivíduo sedentário, né, com obesidade, devem evitar. Por quê, gente? O disco ele foi preparado para suportar cargas axiais. O que isso significa dizer? A carga deve ser exercida no sentido crânio-caudal. O disco não foi preparado, não foi feito, digamos assim, para suportar cargas de torção, né, de giro. Ou seja, nós chamamos cientificamente carga de cisalhamento. Outro exercício que eu observo bastante na academia são os abdominais oblíquos com giros de tronco, tá bem? Inclusive com sobrecargas, tá? Esses exercícios também devem ser evitados para indivíduos com predisposição, ou que têm hérnia, ou que têm, né, obesidade. Já que prevenir é melhor do que remediar. Bem, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tentei trazer uma metodologia nova e um assunto um pouco mais sério aí dos demais assuntos que eu havia trazido. Qualquer sinal de dor, suspendam os exercícios, procurem um médico, façam as atividades físicas com orientação. O seu corpo, como eu sempre digo, repita, o seu maior patrimônio. Não ache que é brincadeira. Essa patologia é uma patologia séria, degenerativa, ou seja, só tem progressão caso você não trate, tá bem? E não deixe, nem entregue seu corpo para qualquer pessoa. Procure um profissional realmente qualificado, que tenha registro. E a gente se vê no próximo encontro. Então descobrimos por que o Arte estava triste. Mas só que agora o Arte fez exercício físico, tá bem? Procurou aí um nutricionista para diminuir o peso, apesar de que não era tão gordinho não. Mas era sedentário, tinha postura inadequada no trabalho, muito estresse, né? Não se divertia, não tirava um tempo aí para desopilar. E agora, depois de todo esse tratamento, ele tá feliz. Menino, desenharam até os olhos do boneco. Quem foi que fez isso? O boneco não tinha olho. Então, a Arte tá feliz, agora resolveu todos os problemas e eu também. Um cheiro e a gente se vê no próximo encontro. Meus cabritos tava com saudade de vocês, viu? Cheiro.